Sejam bem-vindos a mais um culto, que suas vidas sejam grandemente ministradas, que os louvores e a pregação venham chegar ao coração de vocês. Baixe a cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu entro em tua presença e venho estar colocando esse momento diante de ti. Que essas vidas, Deus, que vão estar assistindo o vídeo, venham, Deus, estar sendo grandemente ministradas. Que nós aqui também venhamos, Deus, estar sendo grandemente ministrados, Deus. Que essa palavra seja pregada em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. Vamos dar início aos louvores. Queria estar te convidando a cantar alegremente conosco esse louvor, que creio que a maioria de vocês conhece. Amém? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
dia especial para todos nós, né? Hoje é um dia que nós comemoramos a Páscoa. Então hoje eu queria falar um pouco sobre a Páscoa com todos vocês. Sei que muitos de vocês já conhecem a história da Páscoa, sei que muitos não conhecem, ou alguns acabam se esquecendo, né, o real sentido da Semana Santa, da Páscoa. Então eu queria estar convidando os amados hoje, a gente está compartilhando essa palavra. Essa é uma palavra mais voltada para um estudo, uma aplicação, e vamos estar usando bastante versículos hoje, um pouquinho diferente dos outros dias, ok? Eu já queria estar convidando os amados a estar abrindo a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 8, que diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se diante delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão assim procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Bem, que Ele está te convidando a estar orando nesse momento. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Pai, este dia, colocar diante de Ti esse estudo, Senhor, que essa palavra dessa noite possa vir ao encontro do nosso coração, nos fortalecendo, nos guiando, Pai, de alguma forma possamos ser tocados por Ti, Pai. Vem estar nos confortando e nos confrontando, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vivemos hoje em uma cultura onde nós somos dominados pelo consumismo, né, e o materialismo, onde quando chega o dia da Páscoa, né, poucas pessoas estão preocupadas em refletir o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em comer os seus ovos de Páscoa, ou naquela correria que é nas peixarias para comprar o peixe para Sexta-feira Santa, sem nem saber o porquê, né? Creio que se algumas crianças, alguns filhos chegarem para os pais e perguntarem: pai, qual é o sentido da Páscoa? O que é a Páscoa, né? O que é o coelho da Páscoa? Acho que muitos vão acabar meio que nem sabendo ao certo como explicar o sentido da Páscoa, porque o feriado da Semana Santa acabou meio que banalizado, né, nos nossos dias. Por quê? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em o que vão aproveitar esses 3 dias de feriado, não tanto agora, porque nós estamos em um feriado de 1 mês já, né, em quarentena todo mundo, mas em dias normais, em tempos normais, né, o povo anseia pela Semana Santa, pelo feriado dos 3 dias, de poder reunir a família, comer um peixe, comer um chocolate, pagar valores altíssimos em ovos de Páscoa, né? Então é uma geração voltada para o materialismo, né? Voltada para o consumismo. Então hoje nós podemos perceber esse grande distanciamento do real significado da Páscoa com que muitos hoje vivem. Então a Páscoa ela é uma excelente oportunidade para nós cristãos. Eu sempre digo que a Páscoa, junto com o Natal, é o prato cheio para o evangelismo, porque a data já fala de Jesus por si mesma. E quando nós absorvemos isso e colocamos em prática, nós conseguimos, né, aproveitar essas oportunidades para levar o Evangelho. Na verdade, todo mundo está falando da Páscoa, você tem a oportunidade de perguntar para as pessoas o que é a Páscoa, né? E pregar ali o Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes disso, eu queria passar para vocês aqui, né, rapidamente, né, a história da Páscoa, né? Então, a palavra Páscoa ela vem da palavra hebraica que Pesach,
né, que significa, né, traduzida, passar por cima ou passagem. Ela é conhecida, né, a Páscoa pelos hebreus, ela é conhecida como a festa da libertação. Por que a festa da libertação? Se nós formos lá no livro de Êxodo, capítulo 12, pois eu aconselho a vocês estar lendo o capítulo 12 inteiro de Êxodo. Hoje nós vamos estar lendo alguns versículos. Então, em Êxodo, capítulo 12, versículo do 11 ao 14, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Coma apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, queridos, aqui o que aconteceu, né? Vocês todos lembram, né, quando o povo estava escravo lá no Egito, Deus ele levanta Moisés como um libertador do povo, né? O povo já vivia ali cerca de 400 anos de escravidão e Deus chama Moisés. Então Moisés chega ao faraó, pede para levar o povo para o deserto e faraó, ele nega. Então começa a vir as famosas 10 pragas do Egito, né? De gafanhotos, rãs, né? O rio Nilo vira rio de sangue. Então a 10ª praga foi essa. Então Deus ele vem, chama o povo, fala para Moisés chamar o povo hebreu para que eles, né, sacrifiquem um cordeiro sem defeito, sem defeito algum, e passe o sangue nos batentes das portas. Então quando o anjo da morte passar, ele vai ver a casa do hebreu e passará adiante. E nesse dia iria morrer todos os primogênitos, tanto de animais como de humanos. Então foi isso que os hebreus fizeram. E essa ficou conhecida como a festa da Páscoa. Por quê? Porque após isso se tornou que a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Então o cordeiro ele precisava ser perfeito. Se você voltar um pouquinho no versículo 5, diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Então ele precisava ser perfeito. Para quê? Para ser o sacrifício, para ser algo de valor. Então, a partir do momento que esse sacrifício era oferecido ao Senhor e o sangue passado nos batentes, quando passasse o anjo da morte, lá no 23, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebre essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Isso está lá em Êxodo 12, do 23 ao 27. Então você fica vendo que essa Páscoa, então além de ter acontecido tudo isso, era para ser algo que todo ano, na mesma data, festejar, né, fazer essa festa da libertação como um memorial para os filhos entenderem, né, o que foi feito, o que o Senhor fez em favor do povo hebreu. Agora, para nós cristãos, né, esses eram para os hebreus, os judeus ainda comemoram dessa forma. Agora, para nós cristãos, a Páscoa ela é comemorada também por uma libertação do pecado e da morte. Né? Todos nós estávamos condenados, né? E Jesus ele vem e nos liberta.
do pecado e da morte. Nós trazemos esse memorial todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo. Então, nós fazemos isso como também um memorial a Cristo, porque Cristo foi o nosso cordeiro, né? Lembra aqui que para os egípcios, ou para os hebreus ser livre dos egípcios, precisou um cordeiro ser sacrificado, um cordeiro perfeito. E se a gente for ler lá o Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 29, João Batista ele fala assim: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus foi aquele que nos resgatou, nos libertou da escravidão que nós estávamos vivendo, a escravidão do pecado e a escravidão que nos levavam à morte. Então a Páscoa é a promessa que preenche o nosso vazio, né? Muitas vezes nós somos enganados por promessas vazias, promessas que nós mesmos fazemos a nós e promessas que o mundo nos oferece e que os outros nos oferecem, promessas vazias. E muitas vezes essas promessas nos levam ao quê? Nos levam à frustração, a um desânimo, né? Nos leva a algo que muitas vezes desistimos até mesmo de viver devido a diversas promessas vazias. Só que essa promessa que Jesus nos traz, né? Essa promessa que preenche o nosso vazio, ela acaba, queridos, nos levando a experimentar algo que é sobrenatural. É algo que somente através da Páscoa verdadeira que podemos experimentar, que é nós estarmos juntos com o nosso Senhor. Então, Deus ele nos dá, né, o mundo, ele nos dá promessas cheias de vazio. Agora Deus, ele nos dá um vazio cheio de promessas. Como assim um vazio cheio de promessas, né? Como que Deus vai nos dar algo vazio? Para a gente poder entender, existem, né, algumas coisas vazias que na verdade representam muito para nós como cristãos. Primeira coisa que nós podemos falar que Deus nos deu um vazio que nos enche é a cruz vazia. A cruz vazia, ela representa muito, queridos, né? Que a cruz, ela representa a nossa libertação. Então a cruz vazia, ela vai representar o perdão de Deus. Se a gente for abrir a nossa Bíblia lá na carta aos Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então a cruz vazia, queridos, representa, né, o pagamento da nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida pelos nossos pecados, né? Então quando Jesus vem, ele nos justifica. O que é a justificação? A justificação no contexto, na época, era assim, né? Quando uma dívida era perdoada ou paga, você recebia uma carta que tinha o quê? Uma justificação, que dava paga, que você não devia mais nada. Então Jesus, ele vem através da cruz e nos justifica, ele paga os nossos pecados. Então quando nós olhamos para a cruz vazia, né, o símbolo do cristianismo, a cruz, ela representa o perdão de Deus pelos nossos pecados. Significa, né, que Deus, a partir de Jesus, ele anula toda a dívida que tinha contra nós. E a partir do momento que nós buscamos esse Cristo ressurreto, nós temos todos os nossos pecados perdoados. Mas a cruz vazia não só significa isso, ela significa também uma reconciliação com Deus.
Na própria carta de Colossenses, no capítulo 1, no versículo do 19 ao 20, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. A cruz vazia, querido, significa que hoje nós temos reconciliação com Deus. Antes da cruz, nós não tínhamos acesso, as pessoas não tinham acesso a Deus. O acesso a Deus era através de um sacerdote. Você não tinha Deus habitando, você não tinha o seu relacionamento com Deus. E a cruz vazia nos traz hoje para uma intimidade com Deus, nos traz para perto do nosso Pai, porque hoje Deus habita dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Então a cruz vazia, ela representa essa reconciliação, o véu foi rasgado. Então hoje nós temos acesso a Deus. Antes não, nós ficávamos atrás do véu, existia essa barreira, porque devido às nossas transgressões, devido aos nossos pecados. Hoje, com a cruz vazia, o véu foi rasgado. Nós temos todo acesso a Deus Pai. E a cruz vazia representa também na nossa vida cura. 1 Pedro 2, versículo 24, diz assim, 1 Pedro 2, 24, Pedro, desculpa. 1 Pedro 2, 24, diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então a cruz vazia traz uma cura. Uma cura o que, queridos? Das feridas espirituais, das feridas da alma. Então, através de Jesus, nós encontramos essa cura. Cura para nós, cura para a nossa vida, cura para o nosso ser. Então, a cruz vazia, todas as vezes que você olhar uma cruz vazia, lembre-se, você foi curado. Curado por quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, outra coisa, outro vazio que Deus nos torna cheio, né? Primeiro foi a cruz que representa o perdão de Deus, a cruz que representa a reconciliação com Deus e a cruz que representa a nossa cura espiritual e da alma. Outro vazio é o túmulo, né? Se a gente voltar lá no nosso texto base de Lucas 24, 5, a gente vai ver que quando as mulheres voltam, né, ao túmulo depois da crucificação de Cristo, então elas chegam lá no versículo 5, diz assim: amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então o túmulo vazio, queridos, representa a ressurreição. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não teria valido de nada o seu sacrifício. Porque com Jesus a nossa Páscoa é comemorada a morte de Cristo, mas principalmente a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela representa a vitória sobre a morte. Então quando Jesus ele morre e ressuscita, ele vence a morte. Ele nos ajuda através dele também a vencer a morte. Isso quer dizer que nós não vamos morrer? Nós vamos morrer fisicamente, mas espiritualmente estaremos vivos com ele, reinando com ele. Então, o túmulo vazio, ela representa vitória sobre a morte. Ela representa ressurreição. Né? Quando você olha para Cristo hoje na Páscoa, o que você pode pensar, queridos? Quantos sonhos seus que estão mortos? Quantos sonhos, quantos planos que morreram? Né?
quantas coisas da sua vida foi destruída devido ao seu pecado, devido a promessas vazias, devido a circunstâncias das quais você não conseguiu ter o controle porque você estava agindo por si mesmo. Só que Jesus, hoje na Páscoa, nós podemos comemorar a ressurreição daquilo que estava morto para a vida. Então eu não sei como você está chegando no dia de hoje, eu não sei o que você está pensando, mas uma coisa que eu queria que você refletisse: Jesus, ele tem o poder para ressuscitar a sua vida novamente, né? Se você está triste, ele ressuscita a sua alegria. Se você está nesse tempo aflito, ele ressuscita a sua confiança, a sua dignidade, a sua hombridade. Através de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus, que é aquele que ouve todas as nossas orações, aquele que tem o poder para mudar toda e qualquer circunstância, aquele que tem o poder para curar qualquer tipo de feridas. Então, a Páscoa, ela representa esse túmulo vazio, que é a ressurreição. A Páscoa, ela representa muito mais, queridos, do que peixe e chocolate. Ela representa uma volta à vida, né? Um novo ar, uma nova dignidade. Então, ela representa essa vida, né? Ele traz de volta a vida. A gente abrir lá em 1 Coríntios, Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo ele vai dizer assim, do 20 ao 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiam, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Então, Cristo, ele representa a vida. Da mesma forma que o pecado entrou através de Adão e condenou todos nós à morte, quando Cristo vem e morre por nós, ele vivifica todos nós. Amém? Muitos perguntam, né? Existe muitas perguntas sobre qual é o propósito de Deus na nossa vida, né? Qual é o propósito da vida? Tem um trecho de um livro, vou estar lendo aqui, o nome do livro é Uma Vida com Propósitos. Diz assim o trecho do livro: a vida é uma preparação para a eternidade. Aqui é um aquecimento geral para o céu. Deus quer que nós praticamos na terra o que vamos fazer no céu, na eternidade. Então, qual que é o propósito da vida? É um aquecimento para o céu, queridos. Nós temos que praticarmos aqui na terra o que nós vamos viver no céu. E se eu fazer uma pergunta hoje, né, que nós estamos a Semana Santa, que representa a última semana de Cristo, da qual ele chega em Jerusalém, sentado todo mundo está esperando um grande rei, e Jesus chega um domingo de Ramos, né? Foi domingo passado, ele chega em Jerusalém, assentado em um jumento, né? Uma simplicidade, de uma entrega, pronto para se entregar por todos nós. Então, se eu perguntar para nós, o que nós estamos vivendo aqui, vai representar a gente na eternidade? Jesus, ele fez isso, né? Jesus, ele fez na terra aquilo que ia representar ele no céu. Então, ele vem na sua humildade, cumpre a sua missão, morre em favor de todos nós, em obediência ao Pai, em amor a todos nós. Será que nós temos nos sacrificado uns pelos outros? Será que nós temos, né, nesse tempo de Páscoa, nós paramos para refletir? Né? Hoje já é o finzinho da noite, né, da Páscoa. Você já passou a sexta, já passou o sábado de aleluia, né? O sábado onde que muitos malhavam Judas antigamente. Né? Será que nós não somos um dos Judas que precisamos ser malhados?
Ou nós temos cumprido o propósito de Jesus em nossas vidas? Será que nessa Páscoa nós paramos para refletir o significado da morte e da ressurreição de Cristo? Nós paramos para refletir o que nós temos feito aqui na terra? Será que vai refletir lá no céu? Ou estamos buscando viver de uma forma da qual não representa o reino dos céus? Então, é algo que a Páscoa, quando nós chegamos nessa data, é um tempo mais para reflexão própria, você parar algum tempo da sua vida, refletir o que você tem feito. Indo aqui para o final da nossa mensagem, queridos, a Páscoa ela é um tempo para lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. A Páscoa é para a gente lembrar do que Deus fez por nós, da sua misericórdia. Misericórdia, queridos, é agir na dor, na dificuldade do outro. Foi o que Deus fez por nós. Deus teve misericórdia. Todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados e delitos, e através da sua misericórdia e da sua graça, que é o favor imerecido, hoje estamos aqui reunidos como igreja, falando da Páscoa, Então, a Páscoa é esse tempo de lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É o momento de buscarmos mudanças na nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Então nós temos que buscar essa reflexão, queridos, mudança de atitude. O que é uma conversão? Quando nós falamos, me converti ao cristianismo, a conversão nada mais é você estar indo pelo caminho e retornar, fazer o contrário daquilo que você estava fazendo. É mudança de rota, é mudança de caminho. Então a Páscoa é um momento para a gente refletir se nós mudamos o caminho ou estamos vivendo ainda no mesmo caminho do velho homem, do antigo, da maneira carnal. Então, para isso, precisamos o quê? Abandonar o pecado. Precisamos abandonar o pecado, queridos, que nos envolve. Lutar contra o pecado. O pecado ele não pode ter vitória sobre as nossas vidas, porque Cristo morreu para que possamos vencer esse pecado. Precisamos vencer a nossa incredulidade. Precisamos crer num Deus libertador, em um Deus de amor, um Deus de restauração. Precisamos crer que o Cordeiro perfeito morreu em nosso favor. Nós precisamos crer que Deus é um Deus do sobrenatural. E também precisamos abandonar tudo que possa nos afastar de Deus. Que nessa data possamos ser motivados por buscar a nossa restauração e salvação através do Cordeiro perfeito. Isto é a Páscoa. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Então a Páscoa ela é a festa da libertação, é a passagem da morte para a vida. Então, na Páscoa é muito mais do que chocolate, é muito mais do que você reunir a família para comer um peixe. Tudo isso é bom, é ótimo, querido, é muito gostoso. Só que a Páscoa representa para nós a morte e a ressurreição de Cristo Jesus como o Cordeiro perfeito de Deus para a libertação dos nossos pecados, nos levando a reconciliar novamente com o nosso Deus e nos levando a viver uma vida eterna com Deus. Amém? Então, essa é a Páscoa. Queria fazer uma oração com vocês. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, nessa noite em gratidão. Hoje só temos a Te agradecer, Pai, porque o que Tu fizestes por nós, jamais teríamos como pagar a Ti, Pai. O Senhor entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Entregou o Seu Filho como um sacrifício verdadeiro para a cura das nossas vidas, para a cura dos nossos pecados, para a libertação, Pai. O Senhor nos tirou da escravidão deste mundo, um mundo de promessas vazias, um mundo do qual o inimigo nos deixa como um marionete em suas mãos. Mas o Senhor vem e nos liberta e nos leva novamente
a uma reconciliação contigo, a viver de uma forma da qual é sobrenatural, uma forma da qual que é inexplicável, Senhor. Então, que nessa noite nós possamos trazer à memória o Senhor em nossas vidas, que a Páscoa venha a ser um memorial na nossa vida de libertação e de gratidão a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fizeste em nossas vidas e obrigado por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês. A mensagem agora não acabou. Vamos ter uma apresentação das crianças, vamos ter uma cantada de Páscoa, né? Nesse momento de dificuldade, as crianças se esforçaram, né? Da sua maneira, né? Na verdade, elas iam fazer um teatro no dia de hoje. Elas estavam esperando, mas infelizmente, devido às circunstâncias, não foi permitido. Mas elas prepararam uma mensagem, né? Que você aguarde aí mais uns minutinhos e prestigie, né? O que as crianças prepararam para vocês. Por mais, Deus abençoe e os guarde. Amém. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Oi, Raquel! Por que você tá tão feliz? Então, tia Bel, é porque a Páscoa está chegando e toda Páscoa o coelhinho vai lá na minha casa levar ovo de Páscoa pra mim. E como você sabe que o coelhinho vai na sua casa? É que ele deixa as marcas das patinhas no chão e eu vou seguindo. Quando eu chego no final da marquinha, eu encontro os ovos que ele deixou para mim. É por isso que estou tão feliz, pois a Páscoa está chegando. Então, Raquel, senta aqui. Raquel, eu vou te contar a verdadeira história da Páscoa. A verdadeira história da Páscoa? Sim, Raquel. Olha, o coelhinho, ele não é Páscoa, mas sim Jesus. O coelhinho não é Páscoa? É isso. O coelhinho se morrer na cruz, se foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas moço não frisou. Domingo sem manhã ele ressuscitou. O coelhinho se morrer na cruz, se foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas moço não frisou. Domingo sem manhã ele ressuscitou. Faça sua memória a ressurreição, mas muitas vezes nem se lembra disso não. Existe muitas vezes que não dá valor aos anjos sacrifício do meu Salvador. Sua memória a ressurreição, mas muitas vezes nem se lembra disso não. Existe muitas vezes que não dá valor aos anjos sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho se morrer na cruz, se foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas moço não frisou. Domingo sem manhã ele ressuscitou. O coelhinho se morrer na cruz, se foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas moço não frisou. Domingo sem manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Então, Raquel, eu vou te contar a história de um homem chamado Jesus. Mas o que um homem chamado Jesus tem a ver com a Páscoa? Ele tem tudo a ver com a Páscoa. Tudo começou há muito tempo atrás,
quando um anjo apareceu para Maria e falou assim: Maria, você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E quando ele nascer, o nome dele será Jesus. O tempo passou e Jesus nasceu, lá em Belém, uma manjedoura. Depois de muitos anos, quando Jesus estava com 33 anos, um homem adulto, ele apareceu. Aí ele foi escolher os seus discípulos dele. Aí depois ele foi falar por que ele veio, né? Ele falar de Deus, falar que a gente tem que perdoar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Ele fez vários milagres. Ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele expulsou os espíritos maus das pessoas, ele transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes. E tinha uns homens que não gostavam de Jesus. Eles queriam matar Jesus. Né? E Jesus, ele falou que ele veio para morrer realmente, né? Por nós. E ele não tinha nenhum pecado, Jesus nunca pecou. Chegou um certo dia que Jesus foi para o jardim orar, falar com Deus, porque estava chegando a hora da morte dele. E ele sabia que ia sofrer. Ele sabia tanto que ia sofrer que ele começou a suar gotas de sangue. Aí tinha um dos discípulos dele chamado Judas. E Judas traiu Jesus. Ele levou os policiais, né, os guardas até lá e falou assim: o homem que eu dei um beijo no rosto, esse é Jesus. Aí ele foi, ele chegou bem pertinho de Jesus e deu um beijo no rosto dele. Aí os guardas vieram e já prenderam Jesus e levaram Jesus para ser julgado. Mesmo sem ele ter cometido nenhum pecado, Jesus foi condenado. Aí bateram em Jesus, bateram muito em Jesus. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Então ali Jesus sentiu muita dor. Aí fizeram ele levar uma cruz, colocaram a cruz no chão e pregaram os pés e as mãos deles. E Jesus morreu crucificado. Nossa, coitadinho de Jesus. Ah, mas ele não ficou morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Morte. Onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Morte. Onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou-te. Venceu as trevas. Eu sou morte. Venceu o mal. Venceu as trevas. Ressuscitou. Aleluia. Nossa, tia Bel, aconteceu tudo isso com Jesus? Sim, e ainda não acabou. Quando as mulheres, a Maria, foi visitar Jesus lá no túmulo, o túmulo dele estava aberto. E elas falaram assim: nossa, roubaram o corpo do mestre. Elas não sabiam ainda que ele tinha ressuscitado. Mas apareceu um anjo para elas falaram assim que ele tinha ressuscitado. Logo em seguida, Jesus apareceu para elas. E elas ficaram muito felizes porque viram que Jesus realmente estava vivo. E ele falou assim: agora vocês vão e falam para todo mundo que eu estou vivo. Aí também elas foram e falaram para todo mundo. E Jesus também apareceu para os discípulos, né? E eles ficaram felizes porque viram Jesus. E Jesus falou para eles e para todo mundo para pregar o Evangelho. Porque ele vive e é por isso que nós precisamos.
né? Verdade, e ainda tem mais. Nossa, pai crente, história grande. É grande mesmo. Mas Jesus, antes de subir para o céu, ele falou assim: olha, agora eu vou para o céu. E vocês pregam o evangelho para todo mundo. Mas eu vou para o céu preparar um lugar, uma morada para vocês. Ou seja, eu vou construir casas para quando eu voltar de novo, eu levar vocês para o céu. Porque Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Como é que ele vai vir buscar a igreja? Não, Raquel, não é essa a igreja. A igreja somos nós. E para nós podermos ir para o céu quando Jesus voltar, nós temos que viver uma vida de santidade. Porque o Senhor, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E muito breve, mas muito breve. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Ele voltará! Ele voltará! Ele voltará! E para o céu nos levará. Ele voltará, ele voltará, ele voltará, e para o céu nos levará. A terra é de Jesus, a fé é de Jesus, o mar é de Jesus, a fé é de Jesus, o mar é de Jesus, e no fim de tudo isso eu também sou de Jesus. Ele voltará! Ele voltará! Ele voltará! E para o céu nos levará. Ele voltará! Ele voltará! Ele voltará! E para o céu nos levará. O céu é de Jesus, a terra é de Jesus, a lua é de Jesus, o mar é de Jesus, a fé é de Jesus, o amar é de Jesus, e no fim de tudo isso eu também sou de Jesus. Voltará! Ele voltará! Ele voltará! E para o céu nos levará. Ele voltará! Ele voltará! Ele voltará! E para o céu me levará. Ele voltará! Ele voltará! Ele voltará! E para o céu me levará. Cante quem quer a glória. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba. Levante sua mão. Quem deseja o amor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás, tu alcançarás.